A paz do Senhor para todas. Estamos aqui mais um dia para podermos estudar a palavra de Deus, né? Esse é o propósito da Escola de Mulheres. A gente está aprendendo cada dia mais com o Senhor, né? E hoje eu trouxe um texto. Abre a tua Bíblia aí comigo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 1. A Bíblia vai falar sobre duas mulheres muito especiais. O texto ele relata que um novo faraó ele se levanta e ele começa a se incomodar com o crescimento do povo de Deus. E ali aquele homem muito incomodado, ele baixa um decreto, né, no Egito para que se matassem todos os meninos que nascessem. E ali aquele decreto, né, nós vamos ver lá no versículo de número 8, um versículo de número, até o versículo de número 20, nós vamos ver esse texto. Depois você pega, medita. E quando o faraó ele libera esse decreto, se levanta duas mulheres para poder fazer a diferença. Eu quero declarar nesse dia sobre a nossa vida que nós temos uma identidade profética. Nós temos algo que Deus nos vocacionou. Deus nos habilitou. E aí essas mulheres, elas pegam, o nome delas é Sifra e Puá. E aquelas mulheres, elas rejeitam esse decreto de Faraó. E elas pedem, elas usam uma estratégia, né, para que nenhuma criança viesse morrer. E assim precisa ser na nossa vida espiritual. O Senhor nos chamou com uma identidade profética de parteira sobre essa terra. Que você não venha se render aos decretos de Faraó, que você não venha se render. Aquelas mulheres eram mulheres maduras, mulheres que entendiam a sua posição diante de Deus, mulheres que estavam arriscando a sua vida por um bem maior. E até onde nós temos nos arriscado para cumprir os desígnios de Deus. Essas mulheres, elas recebem uma autorização, uma autoridade do céu para abençoar, para ajudar, para estar do lado daquelas que estavam no momento crucial, sobre mulheres que estavam no momento, um momento de fragilidade, um momento onde nós sabemos que é um momento de um parto, é um momento de dor, é um momento de, muitas das vezes, aflição, angústia, e aquelas mulheres estavam ali disponíveis para ouvir a dor da outra, para estar ali no momento em que muitos não suportam ouvir, o momento que muitos, porque quando estamos para dar a luz, quando estamos para algo profético nascer na nossa vida, muitos não querem ficar do nosso lado, não aguentam, mas o Senhor está falando nesse dia que você tem algo especial da parte do Senhor na tua vida, para que tu venha aguentar as perseguições, porque aquelas mulheres, elas estavam ali sendo perseguidas. Qualquer passo errado, Faraó mandaria matá-las, mandaria exterminá-las, elas, a sua família. E aquelas mulheres, elas são alcançadas pela benevolência do Senhor, por aquilo que elas decidem ser. Então decida ser hoje uma parteira, decida hoje ajudar alguém. Decida. Aquelas mulheres, elas não olham para a sua condição, elas não olham para aquilo que ia acontecer na sua vida, mas elas não fogem do propósito. E o propósito de Deus para a vida delas era: vocês vão dar vida, vocês vão, aleluia, trazer ao mundo coisas poderosas, vocês vão trazer ao mundo, vão ajudar, vão estar ali dando uma palavra de apoio, vão estar ali com oração, vão estar ali criando estratégias para confundir o adversário, porque isso é confundir o adversário. Isso é confundir o inimigo. Mulheres que eram profundas em Deus, não estavam no raso. Saiamos do raso nesse dia e vamos entrar no profundo com Deus, porque Deus não nos chamou para ser coveira, Deus nos chamou para ser parteira. O coveiro, ele é insensível. Você já foi no velório, você não vê um coveiro, ele simplesmente não tem reação, ele fica ali paralisado, ele simplesmente cumpre o papel dele de abrir a cova, fechar a cova, ele não tem expressão, ele não demonstra sentimento, porque esse é o papel do coveiro, mas o papel da parteira
não. O papel da parteira é apoiar, o papel da parteira é estar ali ouvindo os dias de grito, os tempos de grito, mas também é aquela que vai ouvir o choro de alegria. E aquelas mulheres, elas ouviram o choro de alegria, o choro daquele que seria o libertador de Israel. Eu quero declarar sobre a nossa vida, aleluia, que hoje você pode estar ouvindo gritos, ouvindo tempos difíceis, mas você vai ouvir um choro de alegria, um choro de satisfação sobre aquilo de poderoso que vai vir sobre a tua volta, sobre a tua vizinhança, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. E através da postura daquelas mulheres, o Senhor alcança a vida delas. Versículo 20 diz que Deus foi bondoso com as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. Deus alcançou a sua casa porque elas temeram a Deus. Então tema ao Senhor. Tema ao Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo. Não fuja da sua responsabilidade. Para que Deus tem te chamado? Para ser parteiro ou para ser coveira? Então assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Diante de cenários de morte, decrete vida. Faraó representa o adversário. Aquilo que o diabo tem dito que vai morrer, o Senhor vai te usar. Para que você venha produzir tempos de vitória. Para que você venha ajudar aqueles a qual Satanás já sentenciou. Que não vai produzir, não vai crescer, não vai viver, mas o Senhor ele vai dar estratégia. Nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres, aleluia, que o Senhor vai dar direção para mover coisas sobre este tempo. Quanto mais afligido nós somos, é porque nós vamos crescer. Então, se você tem sido afligida, é porque você vai crescer. Não aborte o propósito de Deus, a missão de Deus sobre a tua vida. Então, que o exemplo dessas mulheres vão ficar sobre a nossa vida, aguente as perseguições diante dos seus posicionamentos de fé. Se posicione, não é tempo de olhar para trás. Não é tempo, compartilhe com alguém que precisa se posicionar, com alguém a qual Deus chamou para ser uma parteira. Nós precisamos, mulheres, nos levantar em Deus. Não é mais tempo de ficar acuada. Não é mais tempo. O diabo quer mudar a tua identidade profética. Ele quer dizer que você chamou para enterrar, mas Deus está falando que você foi chamada para viver. Poderão, Ezequiel, esses ossos voltar a viver? Senhor, tu sabes, então profetiza. Profeta é aquele que declara as coisas que virão. Um destino profético, abra a tua boca e comece a declarar um destino profético. Essas mulheres entendiam que havia um destino profético ali, aleluia, dentro do Egito. O Senhor iria levantar alguém que iria fazer a diferença. Aquilo que você hoje vai cuidar, aquilo que você hoje vai honrar, aquilo que você hoje vai abençoar, sem esperar nada em troca, porque essas mulheres elas somente estavam cumprindo a sua missão. E através da sua missão, Deus levantou alguém para poder tirar o povo de Israel do Egito. Então, guarda essa palavra nesse dia, que você venha assumir a sua identidade profética diante de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos, medita nesse texto hoje, compartilha ele com alguém que precisa entender, assumir a sua missão no reino de Deus. Chega de recuar. Vamos avançar em nome de Jesus. Pai, nesse dia, Senhor, eu quero orar, Pai, com cada vida, Senhor, que está ao alcance da minha voz. Que foi alcançada, Senhor, não pela minha palavra, mas pela tua. Mulheres, Senhor, que precisam entender a sua identidade profética. Deus, que o Senhor venha nos alcançar, que o Senhor venha dar estratégia, assim como o Senhor deu para Cifrar e Puá. Que quando o Faraó perguntou por que as crianças estavam nascendo, os meninos estavam nascendo, elas não ficaram discutindo, elas só falaram, as mulheres hebreias são fortes. Aleluia, nós somos fortes, nós vamos gerar, nada daquilo que foi colocado sobre a nossa vida vai morrer, vai ser abortado. Deus, que uma venha segurar na mão da outra, aleluia, que aquela que não está gerando venha segurar na mão daquela, Pai, aleluia, que está para dar a luz e
assim sucessivamente, Senhor, porque esse é o ciclo profético, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos recuar diante dos decretos de Faraó, diante de sentenças de Satanás, mas que venhamos temer ao Senhor. E assim, quando cumprimos a nossa missão, o nosso chamado, o Senhor vai nos alcançar. O Senhor acrescentou família sobre a vida daquelas mulheres. E assim o Senhor fará sobre nós. Te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E que Deus te abençoe nesse dia.